Um adolescente de 15 anos morre de leucemia em 2006. 17 anos depois, ele é canonizado como santo pela Igreja Católica. Carlo Acutis nasceu em Londres, cresceu em Milão e tornou-se conhecido como o primeiro santo da geração millennial. Mas o que pouca gente sabe é que seus próprios pais não eram católicos praticantes quando ele nasceu. A mãe de Carlo tinha ido à missa apenas 3 vezes na vida, no batismo, na primeira comunhão e no casamento. Como um garoto de família rica, criado entre Londres e Milão, se tornou obcecado pela Eucaristia. E por que milhões de jovens ao redor do mundo hoje o chamam de influenciador de Deus? Carlo nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres. Seus pais, Andrea e Antonia Acutis, eram de famílias italianas abastadas. A família paterna trabalhava na indústria de seguros e a materna dirigia uma editora. Ainda bebê, Carlo foi batizado na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Chelsea. Pouco depois, em setembro daquele ano, a família retornou definitivamente para Milão. Ali, Carlo seria cuidado principalmente por babás, já que os pais trabalhavam nas empresas familiares. Uma delas, Beata, uma polonesa devota, foi quem o orientou nos primeiros passos da fé. Mas havia algo que ninguém esperava. Aquele menino de elite iria se apaixonar por Jesus de forma absoluta. Carlo foi autorizado a receber sua primeira comunhão aos 7 anos de idade no Mosteiro das Eremitas Ambrosianas, em Bernaga di Perego. A partir desse dia, algo mudou. Ele passou a participar da missa todos os dias e fazia uma comunhão espiritual nos dias em que estava ocupado com os estudos. Dizia aos colegas de escola que estar sempre perto de Jesus era seu projeto de vida. Carlo tinha particular devoção por Nossa Senhora de Lourdes e por Nossa Senhora de Fátima e recitava rosários frequentes. Confessava-se toda semana, mas não era apenas um jovem místico isolado. Carlo tinha paixão por computadores, jogava videogame, adorava seu cachorro e gostava de futebol. Era um garoto normal, com uma fé extraordinária. Aliás, você está surpreso com o que viu até aqui? Enquanto frequentava o Instituto Leão XIII, administrado por jesuítas, Carlo começou a usar suas habilidades em programação para algo que ninguém da idade dele faria. Ele criou um site chamado miracolieeucaristici.org, com o intuito de documentar milagres eucarísticos, reconhecidos pela Igreja, que aconteceram ao longo dos séculos. Foi a partir dessa iniciativa que ganhou o apelido de padroeiro da internet. Carlo registrou aproximadamente 136 milagres eucarísticos de vários países do mundo. Tudo sozinho, sem a ajuda de uma equipe. Sua mãe dizia que ele lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados. Carlo pedia para a família colocar as sobras de comida em um recipiente para que pudesse levar aos desabrigados locais. Ele dava parte de sua mesada para os pobres de sua vizinhança. Uma de suas frases mais famosas dizia: "Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias." Carlo queria viver sua originalidade para Deus. Ele usava jeans, tênis, navegava na internet e, ao mesmo tempo, vivia como um santo medieval. Em setembro de 2006, surgiram os primeiros sinais da doença. Foi diagnosticado com uma leucemia fulminante, altamente agressiva. Em poucos dias, sua saúde piorou drasticamente. Mesmo diante do diagnóstico brutal, Carlo recebeu a notícia com serenidade. Disse à mãe que ofereceria todo o sofrimento pelo Papa, pela Igreja e pelas pessoas que sofriam mais do que ele. Pouco antes de entrar em coma, Carlo disse à mãe que sentiu um pouco de dor de cabeça. Alguns instantes depois, fechou os olhos sorrindo e não os abriu mais. Obrigado por ter acompanhado essa história até aqui. E garanto, o melhor ainda está por vir, porque a morte de Carlo foi apenas o começo de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Carlo entrou em coma por causa de uma hemorragia cerebral.
Os médicos diagnosticaram morte cerebral às 17h45 do dia 11 de outubro. Mesmo assim, não desligaram o respirador. O coração de Carlo parou de bater às 6h45 do dia 12 de outubro, vigília da última aparição de Nossa Senhora de Fátima. O mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Antes de morrer, Carlo havia pedido algo específico aos pais. Queria ser enterrado em Assis, cidade de São Francisco, pela qual nutria profunda devoção. Em janeiro de 2007, o corpo foi transferido do cemitério Ternengo, no Piemonte, para o cemitério de Assis. Mas aí aconteceu algo inesperado. Apenas 5 anos depois da morte de Carlo, foi fundada em Milão a Associação Amigos de Carlo Acutis, com o objetivo de promover sua causa de beatificação e canonização, o que levou pessoas a se mobilizarem assim. Em 2013, um menino brasileiro chamado Mateus, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sofria com uma bifurcação no pâncreas, doença congênita que o impedia de fazer digestão. Em uma missa, no dia 12 de outubro, ele recebeu uma bênção com a relíquia de Carlo Acutis. Semanas depois, a bifurcação desapareceu. O milagre foi reconhecido oficialmente pela Igreja. Carlo foi beatificado em 10 de outubro de 2020, na Basílica Superior de São Francisco, em Assis. Ficou conhecido como o primeiro beato de calça jeans e tênis. Mas havia outro detalhe surpreendente. A exposição que Carlo criou sobre milagres eucarísticos viajou para mais de 10.000 lugares, incluindo igrejas, palácios do Congresso, clubes de jovens e centros de acolhimento. Foi traduzida para 18 idiomas e exibida em mais de 100 países. O legado digital de Carlo estava impactando o mundo inteiro. Em maio de 2024, o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre atribuído a Carlo. Ocorreu em 2022, em Florença, com a jovem Valeria Valverde, natural da Costa Rica, que sofreu um traumatismo craniano grave após um acidente. Ela se restabeleceu totalmente após sua mãe fazer uma peregrinação ao túmulo de Carlo, pedindo a cura da filha. Com 2 milagres reconhecidos, o caminho para a canonização estava aberto. Carlo Acutis foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025. A cerimônia, que seria presidida pelo Papa Francisco, acabou sendo realizada pelo Papa Leão XIV, após o falecimento de Francisco. Carlo se tornou o primeiro santo católico da geração millennial. Seu corpo permanece exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, onde milhares de peregrinos vão todos os anos. Carlo viveu apenas 15 anos, mas nesses 15 anos mostrou que é possível ser santo no século XXI. Ele não abandonou a tecnologia, não rejeitou o mundo moderno. Ele usou tudo isso para levar Cristo aos outros. Sua frase mais marcante continua ecoando: "A Eucaristia é minha estrada para o céu", e ele realmente chegou lá. A história de Carlo Acutis prova que santidade não é sobre ser perfeito ou viver isolado do mundo. É sobre escolher Deus em cada momento, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ele jogava videogame, programava computadores, tinha amigos, mas nunca perdeu o foco: estar sempre perto de Jesus. Agora eu quero saber de você. O que mais te impressionou na história de Carlo Acutis? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado que aparece na sua tela agora.